Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua bondade, por sua grandeza, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos caminhando junto com o Catecismo, que é a tradição, a palavra de Deus e o magistério. Tudo incluso aqui nesse livro, Catecismo da Igreja Católica, que nos dá a doutrina de Cristo, que nos dá os ensinamentos para que a gente possa caminhar com o Senhor. E nesse ensinamento a gente está olhando conforme o índice analítico, conforme a ordem das palavras, e nós chegamos na palavra ascese, e o parágrafo 1734 vai dizer assim: domínio da vontade e ascese. Vamos ler o parágrafo 1734. A liberdade torna o homem responsável. Então Deus nos dá essa liberdade. O subtítulo, o título do artigo 3, no 1730, diz a liberdade do homem, e o subtítulo é liberdade e responsabilidade. Então, diante da nossa liberdade, nós temos as nossas responsabilidades, que é o quê? Corresponder ou não à vontade de Deus. A liberdade torna o homem responsável por seus atos. Então, quando nós cometemos algo diante das nossas limitações, das nossas fraquezas, mesmo sendo assim, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Por isso que a gente tem que tomar meios para que a gente possa renunciar o pecado, renunciar o que é errado, o que não presta, o que desagrada aos olhos de Deus. E quando a gente toma essa consciência que nós temos que estar unidos ao Senhor, que nós temos que caminhar com Deus, lá no começo, lá quando a gente vê no paraíso, diz a palavra que o homem caminhava com Deus, estava todos os dias, Deus caminhava com ele ali no paraíso, conversava, e era um relacionamento saudável. E o que torna a gente esse relacionamento impuro é a gente deixar que a concupiscência para o pecado toma conta de nós. É quando nós valorizamos o que não é bom e deixamos o que é bom para trás, que é a presença de Deus. E quando isso nós fazemos, nós temos que lutar, nós temos que nos colocar diante das situações. E a ascese significa o quê? Significa um conjunto de exercícios e treinos espirituais ou mentais. É um esforço contínuo para dominar as paixões e os desejos do corpo. Aí temos aqui as práticas do jejum, do silêncio, que nos ajuda a nós termos esse domínio sobre nós. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumenta o domínio da vontade sobre os seus atos. Então, quando a gente toma o conhecimento, faz essas práticas, como a gente está fazendo todos os dias, sendo fiel aqui ao estudo do catecismo, sendo fiel ao Evangelho do dia, que é o Lectio Divino, que a gente faz depois aqui do Café com Jesus, nós temos o Lectio Divino. O que é o Lectio Divino? A gente direciona o Evangelho do dia, que temos na Santa Missa, e desse Evangelho do dia, que é a voz do Senhor Jesus, a gente traz para a nossa vida e coloca em prática. E nessa colocar em prática, a gente medita, a gente silencia, a gente escuta Deus, a gente olha para a nossa vida, eu olho para a minha vida, e o que eu tenho que, naquele momento, eliminar do meu coração para que está me distanciando de Deus, que eu estou deixando de fazer aquilo que Deus está me ensinando na palavra. Então, isso para mim é essa prática, é um conjunto de exercícios, de treinos espirituais ou mentais que nos ajuda a ter domínio, a nos deixar que Deus venha agir no nosso coração. Sabe, irmãos, e todas as vezes que eu errei, que eu cometi o pecado, foi por deixar que a concupiscência para o pecado tomasse conta do nosso coração. Vamos colocar aqui uma situação. Eu tenho problema com o alcoolismo.
Se eu vou lá num local que me oferece todo momento, eu vou decair, eu vou ter esse problema que vai ferir o meu coração. E a presença de Deus, que é o quê? Que quando você se embriaga ao ponto de você não dominar você mesmo, isso não é bom para nós, porque nós podemos fazer algo que não direciona ao querer de Deus, porque nós não temos um controle de nós. Então, por isso que a bebida no excesso é um grande perigo. A gente vê tantas coisas acontecendo por causa da embriaguez. Então, quando você não tem um autodomínio de você, Deus não aprova isso. Então, que quando o álcool faz isso com você, elimina da tua vida, meu irmão. É o que eu fiz. Então, nessas práticas espirituais, nesse conjunto de exercícios, eu prestei atenção que eu não podia fazer o uso do bebida do álcool, porque isso me tirava de mim. Quantas vezes eu fiz quantas coisas erradas, só não perdi minha vida porque não era o momento, porque Deus sabia que lá na frente eu ia renunciar a tudo isso. Graças a Deus, eu louvo muito a Deus porque eu parei com o alcoolismo, parei com os vícios, e eu vi que tudo isso só me levava para um caminho errado, para um caminho da perdição, para um caminho que destruía a minha casa, a minha família, desavenças, brigas, discórdias, maus tratos, tudo quando estava no uso do álcool. A gente tem os problemas, irmãos, temos hoje, né, como as dificuldades, às vezes no relacionamento tem alguns atritos, mas com Deus a gente senta, medita, resolve. Isso era o que eu não fazia. Eu colocava no álcool meu refúgio, mas aonde que talvez de me ajudar, de resolver o problema, eu aumentava o problema. Então, que tudo isso a gente possa perceber que ter o domínio da vontade e a sese é você ter essas práticas, esse momento com Deus, para que nós possamos viver uma vida digna e nessa unidade com o Senhor. Vamos pegar nossa palavra em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Em seguida, dirigiu-se a todos, é a voz do Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor a mim, irá salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é você perder a tua vida? É você deixar aquilo que você acha que é bom, que satisfaz a carne, para você viver segundo o Espírito. Então eu perco a minha vida, eu perco aquilo que eu gostaria, que minha carne quer que eu ceda, mas eu vejo que não é bom. Mas se eu fazer isso, é o que diz a voz de Jesus aqui. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem sacrificar a vida por amor a mim, irá salvá-la. A obediência a Deus, ao querer de Deus, vai salvar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe.